Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Estamos meditando no livro dos Salmos. Estamos fazendo a nossa leitura acompanhadas deste livro de Elben Lins César, Um Ano com Salmos. Nós vamos fazer a nossa leitura hoje no livro dos Salmos 52. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus que diz o seguinte, Salmo 53, verso 3. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Vamos pensar um pouco sobre o tema preferências estranhas. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade, conforme uma outra versão da palavra de Deus. Às vezes é difícil nós compreendermos como algumas pessoas preferem as coisas erradas ao invés das certas. Se nós olharmos para alguns exemplos bíblicos, nós podemos ver como é possível preferir Barrabás do que Jesus Cristo. Como é possível preferir um prato de lentilha do que o direito da primogenitura? Como fez Esaú? Como é possível alguém preferir o caminho que leva à perdição do que o caminho que leva à vida, conforme está no livro de Provérbios? Como é possível preferir aos ídolos feitos por mãos humanas do que preferir o Deus que não foi criado por ninguém? O povo, no livro do Êxodo, preferiu. Como é possível preferir a voz da serpente do que a voz do Criador? O homem, no jardim do Éden, preferiu. Como é possível alguém preferir a guerra do que a paz? Como é possível alguém preferir o inferno do que o céu? O que seria correto? Colocar um ponto de interrogação no final de cada uma dessas frases que eu disse ou um ponto de exclamação? Às vezes nós temos que fazer essa indagação para nós mesmos. Como podemos nós, como seres humanos, preferir mais o que é errado do que o certo? Você já parou para pensar nessas perguntas que eu coloquei agora, por exemplo? Como pode preferir trocar o direito de primogenitura, por exemplo, que dava o direito à maior parte dos bens do primogênito, trocar por um prato de lentilhas? Como pôde o homem lá no Éden dar ouvido à voz de uma serpente do que ouvir a voz de Deus? Como pôde os homens do passado preferir escolher um bandido terrorista narrado no livro de Lucas? Foi essa a acusação de Barrabás? Do que preferir a Jesus, o libertador, o Messias? O salmista aqui nesse verso ele fala, você prefere o mal ao bem. Ao invés de você preferir o bem, você prefere o mal. Você prefere a falsidade em lugar da verdade. Talvez você esteja vivendo nessa mesma situação. Talvez você esteja sofrendo porque você não está fazendo as escolhas corretas. As suas preferências não são as corretas. Que preferências estranhas que você está tendo? O salmista, ele nos adverte quanto a isso, quanto às nossas preferências.
porque eu tenho que preferir o que é certo, não o que é errado. O mundo pode me oferecer o que é bonito e agradável aos meus olhos. Foi o que a serpente ofereceu ao homem no Éden. Mas nem tudo que é bonito e agradável aos meus olhos é o correto diante de Deus. Nós devemos sempre pensar que é melhor eu ter escolhas corretas, mesmo que estas não me sejam agradáveis, do que ter escolhas fáceis, agradáveis, porém estranhas à vontade de Deus. Que você possa pensar nisso, sobre as suas preferências. O que você está preferindo? Você está preferindo um prato de lentilha ou a maior parte da herança que Deus quer para você? Você está preferindo um ladrão, o erro, um malfeitor ou o Senhor Jesus Cristo? Você está preferindo ouvir a voz da serpente ou a voz do Criador? Pensa sempre nisso. Que Deus o abençoe. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus, Pai do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigado pelo sol que brilha. Obrigado, Senhor, pela a luz que ilumina nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado pelos meus filhos, minha esposa. Obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado pela igreja que o Senhor confia em minhas mãos. Obrigado pelo ministério, Deus. Obrigado pelos meus irmãos em Cristo, pelos meus colegas pastores que dedicam suas vidas na condução do rebanho do Senhor. Ó Deus, obrigado pela família de cada um deles também. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão, ó Deus, ouvindo esta mensagem. Pai, obrigado também pelos meus colegas de trabalho. E quero também, Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a cuidar de nós. Livra-nos, ó Deus, de preferências estranhas à Tua vontade. Livra-nos, ó Pai, de preferências que não são de acordo com a vontade do Senhor. Coloque em nosso coração preferências agradáveis e corretas. Perdoa-nos em tudo. Eu oro, Pai, e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe e que vocês possam sempre pensar nisso. Como estão, ou melhor, como está a minha preferência? Correta ou estranha à vontade de Deus? Que Deus o abençoe.